Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler os versículos do 1 ao 8. E também, logo em seguida, estaremos lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e verso 31. Quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede, através da vida do nosso pastor Oséias, pastor José Roberto, que me fez o convite também. Louvar a Deus pela vida de todos os pastores, da diretoria, todos os obreiros, a igreja, que Deus possa continuar nos abençoando. Todos acharam, amados? Diz assim a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 9 e 31 diz assim a palavra do Senhor: a igreja, ou algumas traduções, as igrejas, na verdade tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo ou conforto do Espírito Santo, e crescia em número. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, amados, por gentileza. O livro de Atos dos Apóstolos registra a história do nascimento da igreja no dia de Pentecostes. Todos nós conhecemos o texto de Atos capítulo 2, e a partir também dos ensinos de Jesus, nos 40 dias entre a sua ressurreição e a sua ascensão, até os 2 anos do ministério de Paulo na prisão em Roma. Atos dos Apóstolos também pode ser chamado como Atos do Espírito Santo. Foi escrito pelo mesmo autor do Evangelho de Lucas, embora sua identificação por nome não apareça em nenhum desses 2 livros, mas a tradição mais antiga da igreja, Irineu, no final do século II, ele o identificou como Lucas, médico e companheiro de Paulo. Teófilo foi o destinatário desses
dois livros, Evangelho de Lucas e Atos. Teófilo significa amigo de Deus. O livro de Atos começa reprisando o fim do Evangelho de Lucas, com a comissão de Cristo ressurreto e a promessa do selo do Espírito Santo, seguidas pela ascensão de Jesus. Nos primeiros 2 capítulos, Lucas apresenta a comunidade cristã e em Jerusalém e a descida do Espírito Santo, que cria e enche a igreja para realizar sua missão. O grupo de 120 homens e mulheres cresceu rapidamente em Jerusalém, sob a liderança do apóstolo Pedro. Eles saíram de Jerusalém para testemunhar na Judéia e em Samaria e ao redor de Samaria, depois do martírio de Estevão. Nós entendemos e estudamos em Atos capítulo 6 e 7 que houve uma mudança de chave, uma mudança de comportamento, inclusive da igreja, logo após o martírio de Estevão. Iniciou-se uma perseguição muito acirrada, inclusive motivada por Saulo de Tarso. A Bíblia diz que as vestes daquele jovem foram depositadas aos pés de Saulo. E a igreja passou por um período de muita dificuldade. Tudo era novo. Eles se reuniam em ambientes, em templos, em casas, e tinham entre eles muitas coisas em comuns. E quando nós lemos o texto de Atos 9:31, a Bíblia diz que naquele momento, naquele cenário, a igreja tinha paz. Mas nós já estamos aqui ao final do capítulo 9, aonde muitos acontecimentos marcaram a história da igreja. Eu quero subordinar um tema da mensagem como as marcas de uma igreja bíblica. Repitam comigo: as marcas de uma igreja bíblica. Depois que aquele grupo de 120 homens e mulheres, quando eles saíram para testemunhar na Judéia, em Samaria, depois do martírio de Estevão, e a partir daí a fundação da igreja de Antioquia, que teve uma grande influência gentílica. Lucas, ele faz um esboço geográfico da amplitude do Evangelho. Em Atos 1:8, diz assim a palavra do Senhor: mas receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A história da igreja, ela começa em Jerusalém. Nos capítulos de 1 e 7, quando você chegar na sua casa, você estuda esses capítulos, e você vai compreender na sua amplitude sobre o nascimento da igreja. A palavra igreja vem do grego eclésia, que significa assembleia ou reunião. Em Atos dos Apóstolos, a palavra igreja ela aparece 23 vezes. Lucas mostra a universalidade da igreja, que atravessa muitas barreiras e acaba focalizando aos gentios, mas também sem abandonar os judeus. Neste livro podemos conhecer a história do surgimento da igreja, do cristianismo e a disseminação da palavra de Cristo e dos seus ensinamentos. Ao longo dos 28 capítulos, podemos acompanhar a história do surgimento da igreja.
que se passa desde Jerusalém até o Império Romano. Além disso, vemos também que após a sua ressurreição, Cristo continuou guiando a igreja com seus ensinamentos através dos apóstolos. Antes de subir aos céus, ele pediu para que os apóstolos não se ausentassem de Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder. Esse poder ele viria pelo Espírito Santo, para que a terra e os apóstolos fossem testemunhas dos ensinamentos do Senhor. Então, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu para realizar o batismo na igreja no Espírito, selar todo aquele que crê em Cristo e instruí-los a fim de que pudessem reproduzir os ensinamentos de Jesus. Quando nós lemos o capítulo 1 e o verso 1, o texto diz que Jesus tinha um objetivo, não só a fazer, mas também a ensinar. E quando analisamos o capítulo 1 de Atos, e o texto diz: fiz primeiro o tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou. Observe bem essa palavra, de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Nós somos a continuidade da Igreja Universal de Atos dos Apóstolos. Nós somos os remanescentes, somos a pluralidade daquilo que foi estabelecido em Atos dos Apóstolos. Observe que a igreja, ela assumiu o lugar do luzeiro. Olha a importância que a igreja está estabelecida na terra. A igreja assumiu o lugar do luzeiro no dia em que o luzeiro foi expulso do Éden celestial, pois uma sentença foi lançada sobre ele. Em Ezequiel capítulo 31 e verso 11, o texto diz: um povo, a mais poderosa das nações, te dará o trato que tu merece. Ezequiel está fazendo menção aqui da igreja, da noiva de Cristo, de mim e de você. Nós já fomos lá atrás, antes da fundação do mundo. Deus já sabia de tudo, está tudo no controle das suas mãos. Não existe plano B para Deus operar em nossas vidas. Então, quando o luzeiro, ele decidiu estabelecer o seu trono, Deus falou: espera aí, Satanás, você acha que vai me pegar no tempo? Não, aleluia. Um povo, a mais poderosa das nações, te dará o trato que tu mereces. Aleluia, louvado seja Deus. Eis a origem e o motivo da igreja, da criação da igreja. Imediatamente após a rebelião dos anjos, Deus já havia provido um povo substituto para o louvor de sua glória, a igreja. E o povo que foi incumbido de executar essa sentença é a igreja, a mais poderosa entre as nações. Por isso a igreja foi eleita antes da fundação do mundo. Olha o que diz Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14. Olha o que diz Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência.
descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que prepusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Louvado seja Deus. Você consegue entender qual a importância, quais são as marcas da igreja, seja a igreja universal, seja a igreja atual? Quando Paulo ele menciona isso, ele está instruindo aos Efésios, ele deixa bem claro que fomos predestinados antes da fundação do mundo. Está fazendo aqui um paralelo com Ezequiel. E a igreja nasce com quase 3.000 membros, e era pastoreada por Tiago, irmão de Jesus. Olha os primeiros sinais, Atos capítulo 2, verso 41, coloca aí por favor, Atos 2 e 41, olha os sinais da unidade, Atos 2 e 41, vamos ler no telão. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Observe, amados, que esses primeiros 7 capítulos vai falar muito sobre o Espírito Santo e sobre a palavra. Sobre a palavra e sobre o Espírito. E o texto diz: e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ou multiplicava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha os efeitos da obra do Espírito Santo em uma igreja que continua cheia do Espírito Santo, porque eles receberam o selo em Atos capítulo 2, mas o objetivo é manter a chama do Espírito acesa durante a sua vida, durante a sua prestação de serviço, durante o tempo em que eles estavam inseridos em um relacionamento, em unidade como igreja. Aleluia! Estavam sempre aprendendo com seus líderes. A unidade na comunhão é fundamental para um crescimento saudável entre os membros. Olha só, a ceia do Senhor é a reunião íntima com Cristo, a mesa do tabernáculo, a perseverança nas orações. A igreja que ora tem poder. A igreja que ora enche as taças proféticas
que estão diante dos 24 anciões. A igreja que ora move o trono de Deus. A unidade estava presente em tudo e em todos. Na perseverança da palavra, na obediência, no temor, na união, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essas são as marcas que o Espírito Santo genuíno de Deus deixa na igreja. No capítulo 1, o Espírito Santo, ele é a promessa. No capítulo 2, ele é a promessa cumprida. No capítulo 3, é notória a mudança na vida de Pedro e João pelo poder do Espírito. No capítulo 4, Pedro novamente é cheio do Espírito Santo. No capítulo 5, o Espírito Santo no momento da oferta ceifa a vida de Ananias e Safira. No capítulo 6 e 7, o Espírito enche a vida de Estevão. No capítulo 8, o Espírito dá direção à igreja perseguida, enche Felipe e os crentes em Samaria. No capítulo 9, o Espírito Santo consola as igrejas. No capítulo 10, o Espírito Santo desce e enche a casa de Cornélio e sua família. No capítulo 11, o Espírito Santo trabalha em Antioquia e pelo ministério de Barnabé. No capítulo 12, Pedro é livre da prisão, enquanto uma igreja cheia do Espírito Santo orava de joelho. No capítulo 13, o Espírito separa Barnabé e Paulo. No capítulo 14, o Espírito abre o coração dos gentios para receber a palavra. No capítulo 15, o Espírito separa Silas para auxiliar Paulo. No capítulo 16, o Espírito impede Paulo de pregar e o envia para outro lugar. No capítulo 17, o Espírito Santo incomoda Paulo sobre a idolatria do local onde ele está. No capítulo 18 e 19, é o agir do Espírito Santo em Corinto e Éfeso. No capítulo 20, o Espírito fala para Paulo sobre as dificuldades em seu ministério. No capítulo 21, os discípulos, através do Espírito, falam com Paulo para que ele não suba tão depressa a Jerusalém. E no capítulo 22 em diante, é a grande perseguição contra a vida e o ministério de Paulo, a qual aquilo o Espírito Santo tinha o alertado. Aleluia. O Espírito Santo, ele fez. O Espírito Santo, ele faz. O Espírito Santo, ele continua fazendo. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos direciona, é Ele quem consola, é Ele quem dá o convencimento, é Ele que nos enche, é Ele quem administra os dons, é Ele que crê. Aleluia. É Ele que vai adiante para que nós, cheios do Espírito, consigamos cumprir a nossa missão. Aleluia. Isaías 44 e verso 3 diz assim: porque eu derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os descendentes. Aleluia. Louvado seja Deus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. O Espírito e a palavra. Atos 10 e 44, o texto diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sobre todos que ouviam a palavra. Para ser cheios do Espírito Santo, precisamos ouvir, mas não só ouvir, mas praticar, aplicar aquilo que ouvimos, obedecer a palavra sobre nossas vidas.
A palavra ouvir vem do hebraico shema. E obedecer, curiosamente, também é shema. Então, para Deus importa que ouvimos e obedecemos. Louvado seja Deus. Aleluia. Os nossos dias, nós enxergamos a grande deficiência sobre a disponibilidade daqueles em ouvir a palavra. É muito comum estarmos em um templo, no momento da palavra, é aquela andação de gente, é no banheiro de 10 em 10 minutos, são assuntos paralelos. Eu estou aqui agora, estou observando que toda a igreja está prestando atenção na palavra. É isso que estamos explanando aqui, as marcas da igreja, as marcas da igreja bíblica. E isso é extremamente importante. Louvado seja Deus. Jesus, cheio do Espírito, é o verbo, e o verbo é a palavra. Onde tem o Espírito, tem a palavra. Onde tem a palavra, tem um Espírito. Onde tem um Espírito, tem doutrina, tem disciplina, tem palavra, tem mensagem bíblica, tem pregação, tem obediência, tem prosperidade, tem milagre, tem a presença. Aonde tem o Espírito, nós temos o direcionamento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Tem um hino que diz assim: eu navegarei no oceano do Espírito, adorarei Deus do meu amor, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Você pode adorar o nome do Senhor nessa manhã. Espírito, Espírito, que desce como fogo, aleluia, vem como em Pentecoste, glória a Deus, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu metade do Novo Testamento. Aleluia, pode continuar. Na criação Deus disse: haja luz, e houve luz. E no versículo anterior o texto diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando nós olhamos para o livro da criação, Gênesis, coloca aí Gênesis capítulo 1.
Deus, Ele libera a palavra, Ele diz: haja luz, e houve luz. Já no versículo de número 5, Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Versículo 7, Deus fez o firmamento, separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que foram por cima, e assim se foi. No 8, foi o segundo dia. No versículo 13, Deus cria o terceiro dia. E olha o que diz o versículo 14, 15, 16, 17 e 18. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Lembra que no primeiro dia Deus criou a luz, e o texto diz: e houve luz no primeiro dia. No quarto dia, o texto diz: e sirvam, verso 15, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para alumiar a terra, governar o dia e a noite e separar luz das trevas. E Deus viu que era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quarto dia. Aí vem João, no capítulo 1, ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio de todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é o Verbo, a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E o Salmo 119 e verso 105 diz: lembra que no primeiro dia Deus criou a luz e houve luz, mas o sol só foi criado no quarto dia. E que luz era essa que desde o primeiro dia faz separação entre as luzes e as trevas? Que luz é essa? É a palavra do Senhor. E o Salmo 119, o verso 105, o texto diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Louvado seja Deus. E o salmista diz, no versículo 10, no versículo 11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. No versículo 16: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra.
No 17, ser generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. A minha alma, verso 25, está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Verso 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me, Senhor, segundo a tua palavra. Verso 43, não tirei jamais da minha boca a palavra da verdade. Aleluia. 50, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. 58, imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Laços de perversos me enleiam, contudo, não me esquecerei da tua palavra. 65, tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. 69, os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante eu guardo de todo o coração a tua palavra. 74, alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho eu esperado. 76, venho pois a tua bondade consolar-me segundo a palavra que deste ao teu servo. Louvado seja o nome do Senhor. 81 diz, desfalece minha alma, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. É a palavra que nos direciona, é a luz para o nosso caminho, é ela que nos dá o discernimento, que nos mantém de pé, que abre a porta, é a palavra do Senhor. É a palavra, é o Espírito. É isso que nós devemos priorizar em nossas vidas. Está com problema no casamento? É a palavra. Precisa de uma porta aberta? É a palavra. Há um relatório do médico que não tem mais jeito. A última palavra vem daquele que criou os céus e a terra. Oh, rei Arabadaiaçu, Uribi que onda ramandaiá. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse ambiente. Aleluia. É a palavra. 89 diz, para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Aleluia. 93, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. 97, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação todo dia. 98, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles que eu tenho sempre comigo. 101, de todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Louvado seja Deus. Se coloque sobre os pés.